Olá, graça e paz, meu irmão, tudo bem? Que bom que você está aqui mais uma vez nesse dia para estudarmos juntos um assunto importantíssimo da nossa escola bíblica dominical. Hoje, tratando de um assunto que é muito bacana e muito importante, que é o batismo no Espírito Santo. A revista desse trimestre trata do verdadeiro pentecostalismo e a gente vai trazer aí esses ensinamentos maravilhosos aí que o escritor da revista trouxe para nós. E eu já quero começar com você estudando aqui, trazendo a capa aí da nossa revista, que trata aí do verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, lição 3, o batismo no Espírito Santo. Muito bem, louvado seja Deus por esse tema, por esse assunto tão importante. Então vamos lá. Iniciando aqui, a gente vai falar aqui a respeito do texto áureo. O texto áureo está lá em Atos capítulo 1, versículo 5. Está escrito assim: Porque na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Muito bem. A verdade prática, ser batizado no Espírito Santo, é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão, e para nós essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Então aqui você vai notar que esse assunto, esse ponto aqui que trata da diferença, né, da conversão, ela vai ser falada aqui ao longo da lição, não é? Que o batismo do Espírito Santo é uma experiência diferente da conversão, tá certo? Mas vamos tratar mais para frente a respeito desse assunto. A nossa leitura bíblica está lá em Atos capítulo 2, versículos 1 até o 13. Vamos ler. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na sua própria língua, em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer dizer isso? Ou que quer isso dizer, né? E outros zombando diziam: Estão cheios de mosto, né? Ou estão bêbados, né? Em outras versões. Muito bem. O primeiro ponto aqui que eu queria falar com vocês aqui é a respeito aí do significado do batismo no Espírito Santo. E para isso, a gente vai trazer alguns versículos aqui para a gente se situar bem a respeito do batismo no Espírito Santo, né? Então, João Batista aqui, em Mateus capítulo 3, 11, ele vai trazer uma afirmação importante. Olha só que está em Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu batizo vocês com água, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu,
do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E de quem que ele está falando, a não ser do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então ele está dizendo aqui que ele, o Senhor Jesus, aqui batizará com o Espírito Santo. Muito bem. O próximo versículo aí, o próximo texto que eu quero trazer para você aí, é o próprio Senhor Jesus orientando os seus discípulos, está lá em Lucas capítulo 24, versículo 49. Já ressurreto, ele então passa algumas orientações ali aos seus discípulos, né? Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então, olha aí, o Senhor Jesus aqui, passando essas orientações para os seus discípulos, e falando a respeito da promessa do Pai Celestial, não é? E ele passa para os discípulos dizendo o seguinte, olha, fiquem na cidade, em Jerusalém, né? Permaneçam lá, até o dia em que vocês forem revestidos desse poder que vem do alto, já remetendo ao batismo com o Espírito Santo, conforme aí João Batista diz em Mateus capítulo 3, versículo 11. A confirmação das palavras de Jesus estão lá em Atos capítulo 1, versículos 4 e 5. Então, você se lembra que Jesus passou essas orientações aí para os discípulos. Olha o que está escrito aqui em Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Aqui é Jesus, né? Sendo citado. E comendo com eles, Jesus comendo com eles ali, depois da ressurreição, né? Comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, aqui já é uma confirmação aí das palavras do Senhor Jesus, conforme nós lemos aí no versículo anterior, no texto anterior, né? E aí a gente vê o cumprimento, eles permaneceram, e aí o cumprimento dessas orientações aí de Jesus, né? Dessa promessa do Pai, de acordo com as orientações de Jesus aí, isso acontece, o cumprimento acontece em Atos capítulo 2, versículos 1 a 4, um texto que é bastante lido, e eu quero ler mais uma vez, porque ele é tremendo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Oh, louvado seja Deus, que bênção! Muito bem, avançando aqui, a gente agora vai ver que esse batismo no Espírito Santo, ele vai além ali dos judeus, além dos hebreus, mas também alcançou os gentios, que são aqueles que não têm descendência judaica. Quem não tem descendência judaica é gentio. Então, aqui o batismo no Espírito Santo, como está relatado aqui em Atos capítulo 11, versículos 15 e 16, vai mostrar que esse batismo no Espírito Santo também chegou aos gentios, né? Louvado seja Deus por isso, graças a Deus, né? E aqui a gente vai ver um relato de Pedro. Vamos ler o texto aqui, ó. Quando comecei a falar, então Pedro falando assim que ele começou a falar a respeito do Senhor Jesus, a respeito das coisas do reino de Deus. Então ele diz assim, olha, quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Olha aí, ele está se lembrando aqui de Atos capítulo 2, não é, que nós lemos aí anteriormente, do 1 ao 4. Então, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse,
João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então aqui Pedro, ele começa a falar a respeito do Evangelho para os gentios, e esses gentios também são batizados no Espírito Santo, né? Louvado seja Deus, diz aqui, o Espírito Santo caiu sobre eles, né? Como também sobre nós, Pedro dizendo, né? E aí ele se lembra do que o Senhor Jesus tinha dito, né? Que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Então ele está pensando assim, puxa vida, os gentios também têm o mesmo privilégio que nós temos aqui, né? Louvado seja Deus. Aqui, ser cheio do Espírito Santo, como nós vimos ali em Atos 2,4, ele, dependendo do contexto, ele pode ter dois subtópicos, né? Vamos dizer assim. Ele pode ser um batismo no Espírito Santo mesmo, como foi o caso ali de Atos 2,4, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e tal, né? E começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse, ou seja, foi naquele momento em que o Espírito desceu pela primeira vez ali sobre os discípulos, né, que estavam reunidos em Jerusalém. Mas ser cheio do Espírito Santo também pode ser uma vida na plenitude e fervor do Espírito Santo. E aí eu destaquei aqui um texto que mostra isso, que está lá em Atos capítulo 4, versículo 8, né? Olha só o que diz. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, né? Ali os irmãos ali, os crentes orando, né? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então aqui, eles já tinham sido batizados no Espírito Santo, mas a oração deles ali foi de tal maneira, né, tremenda, que de fato eles ficaram cheios do Espírito Santo, né? Tremeu o lugar onde eles estavam reunidos ali, ficaram cheios do Espírito Santo e o fato de ficarem cheios do Espírito Santo levavam a palavra de Deus com ousadia, né? Louvado seja Deus. Esse é um dos resultados, inclusive, de ser cheio do Espírito Santo, né? Você levar a palavra de Deus com ousadia, levar adiante. Graças a Deus por isso. Aí eu trouxe para você uma linha do tempo que eu achei importante trazer, até para a gente se situar a respeito desses eventos aqui que aconteceram, né? Então, a gente vê que, começando aqui, você vê ali alguns quadrados coloridos, né? Quadradinhos coloridos ali, e você vê que cada cor representa uma semana, né? Então você tem o verdinho claro, o verdinho escuro, que começa com semana 1, azul claro semana 2, azul escuro semana 3, amarelo semana 4 e assim por diante, né? Então, você vê ali que você consegue ver ali Jesus crucificado no antepenúltimo quadradinho verde ali, verde clarinho, né? E ao terceiro dia ressurreto. Então, nessa ressurreição de Jesus ali, onde você tem duas setinhas azuis, né? Então você tem ali o primeiro quadradinho verde escuro, que conta o primeiro dia da primeira semana. Então, que é a ressurreição de Jesus, né? Então ali você conta a primeira semana, que é o verde escuro, depois o verde claro, segunda semana, tarará, até a sétima semana. E aí depois da sétima semana você vai ter o primeiro quadradinho, que seria da oitava semana, que completam os 50 dias do Pentecostes, né? Então, você tem aqui a ressurreição de Cristo no primeiro quadradinho verde escuro. Então Jesus ele fica com os discípulos durante 40 dias. Não está mostrando aqui, mas ele fica com os discípulos ali durante 40 dias. E é quando Jesus então orienta
dá essa orientação para os discípulos para eles permanecerem em Jerusalém. E aí eles ficam mais 10 dias. E aí, no 50º dia, ou no dia de Pentecostes, então, o Espírito Santo vem sobre os irmãos ali, né? Sobre os judeus que estavam ali reunidos em Jerusalém. Agora, aqui essa linha do tempo, ela mostra um paralelo a respeito de Levítico, capítulo 23, versículos 15 e 16, que vai mostrar justamente o evento do Pentecostes ali, né? Então, veja bem, que está escrito aqui em Levítico 23, do 15 até o 16. Depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, né, que é o domingo, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então aqui está dizendo a respeito do Pentecostes, né? Então é justamente nesse dia que o Espírito Santo vem sobre os judeus que estavam reunidos ali em Jerusalém. Louvado seja Deus por isso, né? Vamos avançar aqui. Agora, ok, já pegamos ali essa parte do batismo no Espírito Santo, né? Do que seria, o que significa o batismo no Espírito Santo, e agora vamos ver ali o propósito do batismo no Espírito. Para que será, né? Qual é o propósito do batismo no Espírito Santo? Vamos ver aí. Bom, primeira coisa que eu queria dizer a você não é a salvação, tá? Como eu disse no início, o batismo no Espírito Santo não significa salvação, tá certo? Você é salvo quando crê no Senhor. Quando você se arrepende e você entrega a sua vida ao Senhor. Você crê na obra da cruz, né, no sacrifício que Jesus fez por você. Então aí você é salvo, né? Completando a orientação do Senhor, você é batizado nas águas, né, conforme a orientação do Senhor. Mas o batismo no Espírito Santo é uma outra coisa. Ela é uma capacitação para uma vida santa, com serviço eficaz, testemunhando a Cristo. Nós vamos falar um pouco mais a respeito disso, dessa capacitação para uma vida santa, serviço eficaz, testemunhando a Cristo, ao Senhor Jesus, né? Interessante assim, batismo significa imersão, né? Batismo é imersão. Ele vem de uma palavra grega que significa meter em, né? Ou estar dentro, né? Então, mergulhar nas revelações dos mistérios de Deus, né? Então, se batismo é imersão, então o batismo no Espírito Santo significa mergulhar nas revelações dos mistérios de Deus. Para quê? Para testemunhar, para profetizar, para realizar milagres, tudo isso daí está implícito, né, no batismo no Espírito Santo. Quando a gente é batizado, então nós temos acesso a essas grandes bênçãos que estão disponíveis para todo crente, para toda a igreja. Toda a igreja tem acesso a esse batismo no Espírito Santo. E você deve buscar esse batismo no Espírito Santo. Todos devem buscar o batismo no Espírito Santo. Atos 1:8. Olha aí o que diz. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, poder para testemunhar a Jesus, para ter uma vida, como está escrito aqui mais acima, para ter, obviamente, uma vida santa, porque não há como testemunhar Jesus com uma vida que não é santa, né? Então, o próprio Espírito Santo vai nos ajudar a ter uma vida santa, né? Então, o batismo no Espírito Santo é um primeiro passo, mas o Espírito Santo ele vai continuar tratando e trabalhando em nossa vida para termos, para alcançarmos, para chegarmos até uma vida santa, né? No que diz respeito à nossa conduta.
um serviço eficaz, de acordo com o que o reino de Deus espera de nós, né? E testemunhando ao Senhor Jesus a respeito do Evangelho, né? Glória a Deus por isso. Realizando milagres, profetizando e abençoando as pessoas. Agora, como que a gente vai receber esse batismo, né? Então, a primeira coisa para a gente receber, a gente já sabe que todos devem buscar o batismo no Espírito Santo, ok. Agora, como receber esse batismo? Então, coloquei aí alguns pontos importantes a respeito de como receber esse batismo. Primeira coisa, né? Reforçando aqui, todos os crentes devem buscar. Todos os crentes. E mais uma coisa importante, o batismo no Espírito Santo está disponível para todos os crentes. É para todos. Tá certo? Então, para isso, tem alguns pontos aqui importantes que você deve guardar com você a respeito de como receber esse batismo. O primeiro deles é a fé nas promessas do batismo no Espírito Santo. Ok, então a gente já sabe que essas promessas são para nós. Como eu evidenciei aqui no início, né? Onde nós falamos aí a respeito do significado do batismo no Espírito Santo. Então, você precisa crer nessas promessas. Você precisa acreditar que isso daí é seu. E é mesmo. Agora, você precisa se apropriar disso daí. Você precisa encarar como sendo seu, uma promessa de Deus para você. Um presente do pai para um filho. Então, o filho precisa se apropriar do presente que o pai dá, né? Como a gente sempre fez quando éramos crianças, né? A gente se alegrava e, né, tomava posse dos presentes, dos brinquedos que a gente ganhava. Aqui é a mesma coisa, né? A gente tem que ter esse coração de criança aqui, no sentido de nos apropriarmos aí desse grande presente, né, que o nosso Pai Celestial preparou para nós. Então, fé nas promessas do batismo no Espírito Santo, né? Crer, acreditar que de fato aquilo ali é para você e não é? O que mais? Oração. É necessário ter uma vida de oração e buscar em oração esse batismo. O que mais? Paciente, porque nem sempre você vai alcançar naquele momento. Mas o fato de você não alcançar naquele momento não quer dizer que você deve desistir de buscar. Você deve buscar sim. Deus vai te abençoar. Não é? Bater e abrir-se-vos-á, não é assim que a gente aprende? Que o Senhor Jesus nos ensinou, não é? Buscar e achareis, não é? Então é isso. Então, paciência. Nós devemos ter um coração humilde também, para receber do Senhor. Um coração humilde, tendo em mente que é um presente gigantesco, grandioso, o ser batizado no Espírito, né? Então nós precisamos ter humildade diante de Deus para buscar isso, não é? Para buscar essa grande bênção, para receber essa grande bênção. E persistência, né? Você deve buscar, como eu disse aqui, em oração, paciência, persistência está ligado a isso, tá certo? Você deve buscar sim com persistência, porque Deus tem muito a lhe revelar, muito a lhe abençoar com esse batismo. Muito bem. O recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Nem todos os crentes são batizados no Espírito Santo, mas todos têm o Espírito Santo. Isso aqui é muito importante. Não é muito importante porque às vezes as pessoas fazem confusão. Puxa, eu não sou batizado, não falo em línguas, não é? Não sou batizado. Será que eu tenho o Espírito Santo? Meu irmão, se você crê no Senhor Jesus, se você confessou a Jesus como teu Senhor e Salvador, crê no coração, o Espírito de Deus já habita em você. A Bíblia diz isso. Não é? Olha só, Romanos capítulo 5, versículo 5 está escrito assim: Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, assim, aqui o destaque que eu quero dar é esse aqui, que o Espírito Santo nos foi dado. Então, você é templo de Deus, sim.
O Espírito Santo habita em você. Então é a pessoa de Deus que habita em você. Oh, louvado seja Deus, hein? Ele já mora em você. Glória a Deus por isso. Agora, o batismo no Espírito Santo, ele ainda, nem todos os irmãos, nem todos os crentes são batizados ainda. Mas todos devem buscar essa capacitação que vem do alto. Né? Devem buscar. Esse papel está na nossa mão. Essa responsabilidade e esse privilégio, né, acima de tudo, está na nossa mão. Aí vem uma palavra difícil aqui que eu também não conhecia e passei a conhecer, que é a glossolalia. Eita, palavra difícil, né? E essa palavra aí, ela vem do grego glossa, que significa língua ou idioma, e mais a palavra lalia, que significa um modo de falar. Não é? Então a glossolalia, na verdade eu já ouvi essa palavra outras vezes, mas como não faz muito parte do nosso dia a dia, então a gente acaba até esquecendo um pouco. Mas a glossolalia, na verdade, elas são as outras línguas. Lá em Atos 2,4, né, que a gente viu, que eles passaram a falar em outras línguas, né, depois que o Espírito Santo desceu sobre eles. Então essas outras línguas é a glossolalia. Né? São evidências externas do batismo no Espírito Santo. Então, quando você é batizado no Espírito Santo, a primeira evidência é essa, você falar em línguas estranhas, em outras línguas, né? Em línguas que, como diz aqui nesse tópico que eu coloquei, nesse subtópico, não se pode entender. Então, glossolalia é isso. Eles começaram a falar nessas línguas, nessas outras línguas, e que não se pode entender. Agora, é interessante que nesse dia de Pentecostes ocorreram dois milagres maravilhosos. Né? O primeiro deles foi esse, a glossolalia, que os discípulos ali de Cristo, os crentes ali, eles estavam falando nessas outras línguas. Esse foi o primeiro milagre. O segundo foi que eles falavam nessas outras línguas e as pessoas de várias nações diferentes que se amontoavam ali perto ali onde eles estavam ouviam aquelas outras línguas e eles entendiam o que eles estavam falando. Isso aqui foi algo maravilhoso, né? Eles estavam falando em outras línguas, mas as pessoas que passavam lá fora entendiam. Então isso foi um duplo milagre tremendo e maravilhoso que aconteceu no dia de Pentecostes, né? A fonte da glossolalia, ou falar em outras línguas, é o próprio Espírito Santo. Então, vem do próprio Deus o falar em outras línguas aí. Ele é um sinal inicial do batismo no Espírito Santo, né? Então, como eu já disse aqui, ele é um sinal inicial do batismo no Espírito Santo. Mas o batismo no Espírito Santo ele vai trazer também outros pontos de crescimento na tua vida. Aí. Muitos pontos de crescimento, né? Você vai crescer, você vai ser um instrumento de Deus tremendo, não é? Para realizar a obra do Senhor através do batismo no Espírito Santo. Então, ele é um sinal inicial, mas ele não para aí, é isso que eu quero dizer. Ele não vai parar aí, né? É um sinal inicial, mas Deus ele vai continuar trabalhando na tua vida para você ser uma bênção onde quer que você vá. Falar em outras línguas sinaliza a presença do Espírito Santo. Oh, louvado seja Deus. Então, o Espírito Santo está dentro de mim quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. Não é? A gente já sabe disso, porque nos foi dado o Espírito Santo, como nós vimos aí em Romanos 5,5. Né? Agora, quando eu falo em outras línguas, então isso é um sinal externo da presença do Espírito Santo em nossa vida. Né? E falar em outras línguas está associado à oração pessoal. Claro, quando a gente ora, não é? Essas outras línguas aí, elas fazem parte, estão ligados, né? E nos levam a desenvolver a nossa sensibilidade ao Espírito Santo. Então, quando você fala em línguas, em outras línguas, né? E o falar em outras línguas, meu irmão, é pela fé.
Amém? Não é algo que é incontrolável, que vem, que você é tomado por... Você, na verdade, você ora pela fé, tá certo? Plenamente consciente, mas o Espírito Santo de Deus, como nós vimos aí, sendo a fonte, você vai falar palavras, não é, que você não vai entender no seu intelecto humano, mas que o Senhor entende, né? É como se fosse o celular particular do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, né? O falar em línguas, né? O teu intelecto não entende, mas o teu espírito está sendo edificado. O teu espírito está sendo edificado falando com Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor, né? As línguas, elas são inseparáveis do batismo no Espírito Santo. E é para toda a igreja. Então, reforcei aqui contigo esses dois pontos importantes. Primeiro, que eles são inseparáveis do batismo no Espírito Santo. Quando você é batizado no Espírito Santo, o sinal, a evidência é essa, né, que você vai falar em outras línguas aí. Certo? Esse é um passo inicial do trabalhar do Espírito Santo na tua vida. E é para toda a igreja. Então, mais uma vez, você deve buscar, porque é para você. Se você não é batizado ainda no Espírito Santo, então busque isso de todo o coração. Deus tem vitória para você. Deus tem muito a acrescentar na tua vida através do batismo no Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo, para você que é batizado já no Espírito Santo, né? Então, você deve buscar ser cheio de novo. Isso que é o legal, né? Que não é uma vez só. Naquele dia, naquele primeiro dia lá que a gente foi batizado e tal. Não. Você deve buscar ser cheio do Espírito Santo todos os dias, todo momento. Você deve buscar ao Senhor falando em línguas, nas suas orações, não é? Se você já é batizado no Espírito Santo, você deve buscar isso diariamente, porque você será edificado. E você que não é ainda batizado no Espírito Santo, você deve buscar essa grande bênção, né? Porque isso é algo que Deus entregou de presente para você. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero dizer a você que Deus é na sua vida. Quero dizer a você que o Senhor Deus, Ele espera que você busque o Espírito Santo, que você busque ser batizado pelo Espírito Santo, porque certamente a bênção do Senhor será sobre a tua vida, não é? E aonde quer que você vá, certamente Ele operará através da sua vida. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima aula da Escola Bíblica Dominical. Shalom. Um abraço.